Olá pessoal, eu sou o Marcos Simões e hoje a gente vai adentrar um assunto muito importante da clínica psicanalítica, que é a resistência. Por que nós resistimos a algo? Resistimos a falar de alguma coisa? Resistimos a um conteúdo? Por que será que tem algumas coisas que não vêm para a nossa consciência, especialmente quando a gente está em análise? Bom, a resistência é uma forma de preservação do ser. É como se houvesse um equilíbrio neurótico do sujeito, ou seja, uma maneira que o sujeito encontra de se arranjar diante dos seus próprios conflitos, uma maneira de preservação e de conservação diante de uma possibilidade de sofrer. O indivíduo se adapta em uma forma de ser, mesmo que isso custe o seu próprio prazer. Porém, o que se busca em uma análise é um caminho para que se encontre novamente o prazer, uma vez que o sofrimento está se instalando. Ao mesmo tempo que existe o desejo de se curar, também existe o desejo de não se curar. Uma pessoa busca análise para se livrar da dor, mas ao mesmo tempo sente um receio de sofrer quando falar desses determinados conteúdos. O indivíduo quer se livrar da dor, do sofrer, sem querer tocar nela, como se fosse uma anestesia, como se ele recebesse algum remédio, alguma coisa que fizesse com que aquele conteúdo existisse, mas que ele não sofresse. O que também nos mostra a vontade de encontrar alternativas e meios que nos levam a uma percepção de que o sofrer conduz uma pessoa a resistir a esse processo. A resistência, de fato, é uma defesa, uma proteção diante da possibilidade de sentir dor. É como se essa resistência trouxesse um certo equilíbrio, mesmo que ela seja vista de uma forma fantasiosa. E o papel do analista é de justamente perturbar este equilíbrio, perturbar essa condição colocada pela própria mente do não sofrer, causando uma desarmonia em relação àquilo que antes era visto como seguro, levando-o analisando a essa insegurança, a esse incômodo, a partir deste conteúdo que ele mesmo pensava ser uma condição normal. Então, dentro do setting analítico, nós vamos trabalhar no sentido de provocar essa inquietude, de trazer à tona o porquê do resistir, o porquê de permanecer nesse estado. A resistência faz com que as pessoas permaneçam em um determinado estado, ajam de uma determinada forma sempre e que jamais encontrem aquele conteúdo o qual poderia trazer à vida uma forma diferente de ser. Essa mesma reação surgia na época de Freud, quando, de uma forma assim, bastante coercitiva, ele dizia para Lucy, lá na obra Estudo sobre a Histeria, de 1893, que assim que tirasse o dedo de sua testa, ela se lembraria do que causava os seus problemas, os seus conflitos. Essa era a forma que Freud encontrou de lidar com a resistência que Lucy estava apresentando naquele momento. Assim como os outros casos que ele apresenta no estudo sobre a histeria, lembrando que essa obra ela é anterior ao processo da psicanálise, à construção da associação livre, né? E uma vez que ela sempre falava, no caso de Lúcia, ela sempre falava que não sabia por que estava tendo aqueles sintomas e não se lembrava dos fatos que tinha vivido, Freud então trazia esse processo, o qual fazia com que ela mesma lidasse e falasse aquela primeira coisa que surgisse à sua mente. Essa era uma forma que Freud enfrentou naquele momento de lidar com as resistências que a Lúcia estava apresentando. Agora, quando a gente traz para o processo da psicanálise, nós vemos os sonhos, nós vemos os lapsos, os falhos e os xistes. Eles querem dizer alguma coisa, ou ao menos representar algo, mas não são somente estes elementos que se faz a clínica psicanalítica. Existe uma resistência aos conteúdos inconscientes. Não se pode depender apenas desses três elementos para o processo analítico. Portanto, vencer as resistências acaba se fazendo necessário. Muitas vezes o falar vai conduzindo a pessoa a vencer esse processo. O seu ego resiste por alguma razão. E nós temos que compreender o que é que tem por trás dessa razão. Qual é a influência que está acontecendo e por que existe esse medo do sofrimento.
A resistência é tudo o que impede que se fale sobre algo, que se expresse, dizer o que sente ou o que pensa. O próprio sintoma é uma forma de resistir. Uma vez que o analisando resiste a algo, mas seu corpo, através de uma formação de compromisso entre id e ego, estabelece essa reação psíquica, o que nós chamamos então de conversão ou de neurose histérica. Quanto mais nos aproximamos dos conteúdos inconscientes e recalcados, maiores se tornam as resistências, chegando até mesmo a desfazer o paraanalítico, quando a pessoa não suporta mais aquela condição. Até mesmo a associação lida está propensa a ser uma resistência, uma vez que o analisando poderá falar de muitas outras coisas para não falar daquele conteúdo específico, e dessa forma ir de alguma maneira escondendo aquilo que deveria ser dito. Freud até mesmo via a transferência amorosa como uma forma de resistir ao processo psicanalítico. O vínculo amoroso do analisando com o analista faria com que os conteúdos não fossem trazidos. Portanto, resistir faz parte do processo analítico, seja de que forma for, por transferência, por compulsão à repetição, pelo próprio silêncio, pela falta de vontade de falar de alguma coisa. A resistência é um dos elementos que nós procuramos dentro do setting quando estamos fazendo um tratamento, porque ela também vai dizer muita coisa sobre esse analisando. E trabalhar as resistências dos analisandos também é uma forma de fazer com que eles lidem com o seu próprio sofrer, pois se eles resistem é porque ali tem algum conteúdo que precisa ser analisado. Esse é o vídeo de hoje, eu sou o Marcos Simões por aqui e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!